tudo bem? Olha eu aqui outra vez com vocês para poder gravar mais um super vídeo explicando todo o procedimento para você conseguir trazer o seu pet com você para a Europa ou para a morada, como eu fiz com os meus dois pets que estão aqui, meus filhotes, o Fred e a Janine dando banho no Fred, ou se for para você fazer um passeio também com eles por aqui, né? Espero que eu tenha ajudado muitas pessoas na emissão do CVI, que é o Certificado Veterinário Internacional, que eu gravei num vídeo anterior. Vou deixar linkado em algum lugar aqui no vídeo ou até mesmo aqui nos comentários, para que você também possa acompanhar o passo a passo, porque é um dos passos importantes de toda essa trajetória que você precisa cumprir para conseguir trazer o seu pet aqui para a Europa. No primeiro vídeo, uma parceira minha, né, um abraço, Liz, ela fez uma crítica construtiva dizendo que ela sentiu falta da apresentação, né? Pelo fato de eu não ser um youtuber profissional, eu acabei esquecendo de me apresentar, né? Então, eu sou o Dorival, eu venho ali das bandas de Guaratinguetá, fui nascido e criado naquela maravilhosa cidade, fica ali vizinha Aparecida do Norte, uma cidade muito conhecida, e a terra de Frei Galvão, bem no centro mesmo ali do Vale do Paraíba, é lá que fica a minha linda cidadezinha natal. Um abraço para todos em Guaratinguetá, já estou com muita saudade de vocês. E de lá, eu parti com esse projeto aqui de mudança de vida, em busca de uma nova experiência de vida com a minha esposa aqui na Europa, e graças a Deus tudo tem dado certo. Então, muito obrigado pela torcida de vocês aí. Vamos lá. Eu tenho muitos assuntos para tratar e assim, são várias etapas e é claro, né, eu não lembro nem o que eu comi na hora do almoço, quanto mais o que eu fiz há 3 meses atrás. Então eu elaborei uma colinha, então assim, constantemente estarei consultando essa cola para poder passar as informações corretamente, porque são fases, né, então assim, de cabeça eu não lembraria quais seriam exatamente sem dar uma coladinha. Então de vez em quando dá uma coladinha ali para poder passar uma informação bem valiosa para todos. E também irei separar esse vídeo em, como posso dizer, em fases também, em etapas, né? Então vou colocar aí, falar um pouco sobre microchipagem, sobre vacina, sorologia e tentar deixar o mais organizado e curto possível para que possa te ajudar na sua trajetória. Vamos lá? Vamos comigo então para o vídeo. Um abraço! Antes de começar a falar com vocês a respeito dos prazos, eu gostaria só de fazer uma pequena adendo aqui que eu esqueci de fazer na apresentação. Pelo fato de eu ser do interior de São Paulo, né, a gente tem a mania de falar um pouco correndo e começa uma frase normalmente no plural, termina no singular e vice-versa, come um pedacinho de uma frase ou outra. Enfim, esse sou eu, tá? Não estou dizendo que todos lá são assim, mas eu sou assim. Então não se apegue nesses detalhes da minha pronúncia, do meu jeito de falar, mas se apegue apenas na informação que eu tenho para passar para vocês, que acredito que será de muita valia, ok? Falando a respeito dos prazos, você precisa ter em mente o seguinte: você precisa de no mínimo 4 meses para fazer toda a preparação do documento do seu pet para trazer ele com você para a Europa. Antes desse prazo você não consegue, tá? Então o prazo mínimo são 4 meses. Por quê? Porque você vai ter que fazer microchipagem, vai ter que fazer a sorologia, né? Vacinação, tem que respeitar uma quarentena de 90 dias, que é uma exigência da União Europeia. Então coloca isso já em mente, tá? Se você pretende viajar com seu pet, já começa o quanto antes mexer com toda essa documentação para não ter nenhum probleminha assim, tipo de ficar sem prazo e, né, sem querer deixar o seu pet para trás, né? Ou por querer, né? Não faça isso, hein? Porque se você merece estar na Europa, seu pet também merece estar com você, porque ele não nada mais é do que o seu melhor amigo, poxa. Ou o seu filho, como a gente trata os nossos aqui. Microchipagem. Aqui começa efetivamente todo o processo para você trazer o seu pet para a Europa. Antes de tudo, de vacinação, de qualquer coisa, você primeiro precisa microchipar o seu pet. E depois de microchipar ele, você precisa fazer a vacinação e seguir com o processo. Porém, tem uma pequena observação: você não pode microchipar o seu pet hoje e vacinar ele hoje. Tem que ter uma diferença de um dia, que é uma exigência que eles cobram, né? Eu não entendo, não sei o porquê, a gente somente respeita. Uma observação importante também a respeito do microchip: quando você for microchipar seu pet, exija do veterinário que o seu microchip seja o ISO 11784 ou 11785. Outro microchip não é aceito pela União Europeia, então atente-se nisso para não ter problema. A vacina exigida pela União Europeia é a vacina antirrábica comum, então você precisa só fazer mesmo essa vacinação antirrábica no seu pet.
Se eu não me engano, se você for levar seu pet para a Irlanda ou para o Reino Unido, eles têm uma regrinha lá para protozoários, umas coisinhas assim. Então, se a sua intenção não é vir aqui para a Itália ou para Portugal, seria interessante você dar uma olhada nessa questão aí desse protozoário aí, para poder tá tudo certinho, né, na sua documentação aí de vacina do seu pet, na carteirinha dele e tal, para você não ter nenhum problema na hora de fazer esse trânsito aqui dentro. Sorologia. 30 dias depois que você fizer a aplicação da vacina no seu pet, você precisa retornar ao veterinário e fazer a coleta do material para que ele seja enviado para um dos órgãos autorizados pela União Europeia para estar fazendo um exame. E se der tudo certo, né, com o exame do seu pet, a coleta do material, mostrar que a vacina foi eficaz, que ele está reagindo, você irá receber esse certificado aqui, que consta todas as informações, a data da coleta, qual foi o resultado, né? Por exemplo, aqui o resultado que eles cobram é 0,50. A Janine, ela deu 2,33 no resultado dela. Então, assim, ela passou no exame, exame como se fosse um exame de carta de carro. Ela estava apta a poder viajar sim e a vacina estava fazendo efeito. Existem casos em que a vacina não dá certo, a pessoa vai, né, envia o material para a sorologia, chega lá e dá abaixo do esperado, então retorna negativo, a pessoa precisa vacinar, esperar 30 dias novamente e fazer uma nova análise depois. E tudo isso tem custo. Então, assim, eu desejo que nada disso aconteça com você e vai dar tudo certo. Pensamento positivo, hein? Depois que você recebeu, né, o seu certificado da sorologia, com a data da aplicação, todas as informações necessárias aqui dentro vai constar uma informação muito importante, que é a data da coleta do sangue do seu parceirinho, no meu caso, esses dois parceirinhos aqui. A partir daquela data, você precisa contar 90 dias para depois poder estar embarcando com o seu pet para a União Europeia. Eu lembro que o resultado da minha sorologia, ele demorou mais ou menos 60 dias para ficar pronto. Existem casos em que a sorologia fica pronta com 15 dias, com 20 dias. O meu levou 60 dias, né? Mas, porém, eu estava dentro da janela ali de 90 dias, que seria, no caso da quarentena que eu precisaria cumprir, então eu fiquei tranquilo. E quando eu recebi na sorologia dos pets, que estava ok, fiquei feliz, porque não ia ter que pagar novamente, eu já comecei a partir daquele momento a fazer a cotação da minha reserva de viagem, minha passagem aérea. A passagem aérea é importante se atentar a alguns pequenos detalhes. Primeiro, você não pode entrar no site, ver uma passagem aérea e já comprar, que você não vai conseguir embarcar com seu pet nesse voo. Porque o que as companhias aéreas... Eu engoli a palavra, tá inventando. As companhias aéreas dizem a respeito disso, que você precisa ver a sua reserva, ligar para eles e ver se tem a possibilidade de transporte de pet nesse voo. E se tem, quantos estão disponíveis? Porque no meu caso, eu não sei, eu acho que eles disponibilizam 2 ou 3 pets por viagem. Não tenho ideia de quantos eles deixam embarcar. No meu caso eram 2, então se nesse voo que eu estava querendo não tivesse reserva para pets, ou se não tivesse reserva para 2, apenas 1, eu teria que estar alterando. Então fique muito atento, porque principalmente quando você está pesquisando passagem aérea, esquece de usar a guia anônima, você começa a receber várias notificações de passagem aérea barata e tal. Não compre. Antes de comprar, ligue lá, olha, estou levando 2 pets comigo, como é que é o procedimento? E você será orientado por eles. Eu comprei a passagem na ITA, que eu não queria fazer escala em outro país, porque, poxa, eu ia ficar com dó, né? Poxa, são 11 horas de viagem do Brasil até aqui, e dependendo da escala que você faz em outro país, você fica 20 horas, sei lá, até mais. Então eu liguei para a turma da ITA lá, eles me orientaram, foram, nossa, super gente boa comigo nesses momentos mais difíceis aí, que seria a escolha da minha reserva. Depois que você já fez a sua reserva, você tem esse PDF com você,
chegou o momento de você fazer um outro passo muito importante, que seria a emissão do CVI do seu pet. Né? O que seria o CVI? Seria esse papel aqui, que é o Certificado Internacional Veterinário. Sem a passagem aérea, você não consegue dar andamento nesse processo. Então, assim, é importantíssimo você ter a reserva para depois emitir o CVI. Como que eu posso dizer? É fácil, não é muito difícil emitir o CVI, porque o site da Vigiagro, ele é super didático. Mas se você tiver alguma dúvida, aqui embaixo nos comentários eu vou deixar um vídeo que eu já gravei explicando passo a passo, mostrando mesmo o site, como você preenche o formulário e faz a emissão do seu CVI, inclusive até mesmo como que você pega a chancela depois. Então, se você tiver com alguma dúvida, né, dessa questão do CVI, assiste o vídeo aí e fique tranquilo que vai dar tudo certo. Uma outra coisa importante, na hora que você for comprar a sua reserva aérea, é você ficar atento a algumas informações básicas. A primeira delas é saber se você, né, no meu caso, eu viajei com 2 pets sozinho. Então, normalmente, algumas companhias aéreas não permitem isso. Ela diz que tem que ser um pet por pessoa e por aí vai. Então, assim, o ideal é, poxa, eu vou pingar em Portugal para depois ir para a Itália, ou, putz, eu vou para Portugal, vou pingar na Itália. Dependendo da companhia aérea que você for comprar a sua reserva, você tem que ficar atento aos procedimentos internos dela lá. Se eu não me engano, a TAP, ela permite, né, normalmente, ser uma pessoa sozinha viajar com 2 pets. A ITA não permite. Eu até vou contar mais pra frente uma experiência que eu tive com eles aí para poder servir de base também para muitas pessoas. Uma outra coisa que você precisa se atentar também, além de você comprar a sua passagem, você vai precisar comprar a passagem dos seus pets. E eles têm umas exigências lá para o embarque do seu pet. No meu caso, que foi pela ITA, eles dizem o seguinte, que o seu pet ele não pode ter mais de 10 quilos contando com o peso da mala. Então, assim, é uma informação muito importante isso. Não sei se você vai trazer gato, se você vai trazer, né, tipo um cachorro, né, um doguinho com você. Se o seu doguinho estiver acima do peso, tem que ter isso em mente, que não é o peso do dog, é o peso total, que tem que ter no máximo 10 quilos. A mala de transporte também, você precisa ficar atento que existe uma medida padrão lá, tá? A que eu utilizei para trazerem eles foi essa aqui, ó. Infelizmente eu tive que trazer os 2 aqui dentro, eu vou explicar o porquê ainda. E eles pedem que seja flexível, por quê? Porque o espaço embaixo da poltrona lá é um espaço que você tipo, meio que vai ter que achatar depois, tal, a sua bagagem, né, de mão, que seria o seu pet, e colocar embaixo da poltrona do passageiro da frente. E assim, as medidas que eles colocam lá, você não vai encontrar perfeitamente. Então a orientação que eu te dou é compre uma que seja pouca coisa diferente, para não ter nenhum problema lá, porém que seja flexível. Que se eles falarem, olha, tá passando não sei quantos centímetros aqui, você fala, não, só dá uma apertadinha aqui, um ajustinho aqui, fica perfeito. Eu vou começar falando do microchip. No microchip eu tive alguns probleminhas, eu comendo palavra, alguns probleminhas na hora de emitir meu CVI por causa do meu certificado de microchip. O primeiro deles é que eles alegaram que eles não estavam encontrando a informação referente ao chip, sendo que tem um código de barra aqui e também não constava nesse certificado a data de aplicação do chip. Eu corri lá na veterinária, falei para ela pegou, ela escreveu, né? Pegou, sei lá, ela editou, não sei como que ela fez. Ela colocou aqui apenas dizendo assim, número do chip e data de aplicação do chip. Então, assim, é uma informação muito importante que eles vão cobrar de você na Vigiagro. Então, já na hora que você estiver emitindo ali, ó, já dá uma olhada, ó, essa informação consta aí, já se constar, beleza, você não vai passar pelo que eu passei. Essa é uma informação muito importante, você vai te poupar um certo sofrimento. Uma outra coisa também que seria interessante você prestar atenção, você não pode ter divergências no nome do seu pet na documentação dele. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. O Fred e a Janine, né? O Fred se chama Frederico Leopoldino e era Frederico Leopoldino Ribeiro. Cadê o pai aqui, né? Pai Ribeiro, né? E também coloquei da Janine o Ribeiro. Esse nome eu coloquei no certificado de microchip. Então, no certificado estava dizendo que eles tinham o Ribeiro no nome deles. Entretanto,
na capa da carteirinha de vacinação, o veterinário só colocou o primeiro nome deles, que seria o Frederico Leopoldino ali, e a Janine Marie Claire, e não colocou o Ribeiro. Eles enviaram toda a documentação junto com a coleta do material para a sorologia. O que aconteceu? Na sorologia, em vez de vir com o Ribeiro, veio apenas o nome Frederico Leopoldino e Janine Marie Claire. E o que seria mais fácil para mim tá alterando? O certificado ou todo o processo sorológico? Né? Óbvio que era o certificado. Daí eu corri na veterinária, expliquei para ela de novo tudo, ela foi muito parça lá e me ajudou e refez todo o meu certificadinho do jeito que eu precisava para eu poder estar passando por essa etapa. Então, fique muito atento a isso, para não dar aquela certa correria no final ali, porque a janela de 10 dias parece uma janela muito grande, entretanto, para você ficar resolvendo probleminhas, é uma janela muito pequena. Então, faça tudo direitinho, corretamente, se atente aos detalhes para não correr nenhum tipo de problema assim nessa janela aí e você consiga embarcar com seu pet. O meu embarque no Brasil, agora que chega a parte que eu achei que foi uma parte mais tensa assim, da viagem devido às informações referentes ao pet. O que aconteceu comigo? Minha esposa veio na frente e lá no site da IATA mencionava lá, né, que eu poderia transportar comigo até 5 pets na mesma bolsa, desde que eles fossem da mesma raça. Eu com essa informação na cabeça, entrei em contato lá, comprei a minha reserva e antes de finalizar a minha reserva eu confirmei, né, com a atendente, falei, olha, eu vou levar 2 pets comigo, eles podem ir na mesma mala? Ela falou, não, pode sim, desde que os dois não ultrapassem o peso de 10 quilos mais a bolsa. Aí começou o meu desespero. Porque só o Frederico, que é essa bola aqui, você mesmo, ó. A minha cama tá fazendo barulho. Que é essa bola aqui, ó, eu sou o Frederico, ó. Olha o tamanho dessa barriga aqui. Só o Frederico, na época ele pesava 5,6 kg. E a Janine, que é essa coisa mais fofa que o papai apresentar você pra turma, que é essa coisinha mais fofinha aqui, ó. Eu sou a Janine, puro pelo, agora ela deu uma engordadinha, mas ela era puro pelo. Ela pesava 4,6 kg. Então, só os dois já estavam ultrapassando ali o peso limite para embarque. Daí tinha mais a bolsa, que pesava 1,8 kg. Eu falei, já era. Comecei a passar mal. Né, e tipo, como é que eu vou fazer? Né? Na verdade, isso não aconteceu ali no embarque, né? Isso aconteceu comigo 20 dias antes, mais ou menos. Daí eu comecei na correria, tentar emagrecer eles, né? E corre pra lá, corre pra cá, e por fim emagreci sim, eu acho que umas 200 gramas de cada um. Só que, tipo, faltando uns 2, 3 dias mais ou menos pro meu embarque, eu resolvi ligar de novo na ITA e conversar com o pessoal lá, explicar a minha situação, que minha esposa já estava na Itália e que eu iria também pra Itália de morada, que eu não tinha com quem deixar eles, né? Que eu tinha que levar eles comigo. E até eu lembro que quando eu comecei o assunto, a menina falou, olha, senhor, infelizmente não vai poder embarcar. Daí eu peguei, como assim não vou poder embarcar? Né? Não tem como, não existe essa possibilidade de eu não poder embarcar. Eu sei que existe regras, né? Mas todas as regras têm uma exceçãozinha ali que, por causa da situação, talvez a pessoa possa, né, dar uma, como que eu posso dizer, uma aliviada, né, vamos dizer assim. E expliquei para ela, conversei com ela, falei para ela que não tinha condições, que eles iam, tipo, né, tava pensando no bem-estar e levar eles comigo. E ela falando que não seria legal estar transportando os dois na mesma mala para lá, que não teria como eu fazer isso. E eu até cogitei a possibilidade de comprar a poltrona do lado, ela falou que não podia, porque realmente era um pet por CPF. E o assunto foi, eu acho que fiquei uns 40 minutos conversando com essa menina no atendimento. E ela falou, olha, eu vou conversar com o meu supervisor. Ela foi, conversou com o supervisor dela lá, tudo. Ela tava, eu lembro que ela me contou uma experiência dela, que ela foi embora para Portugal e ela teve que deixar o pet dela para trás com a família dela. E ela sabia a situação que eu tava, só que eu não queria deixar. Então ela conversou com ele, ela, sabe, foi muito gente boa ali no assunto ali. E ela conseguiu resolver um problema, assim, dessa questão de eu transportar os dois na mesma mala. Porque lá no site diz que você pode carregar até 5 pets na mesma bolsa de transporte. Entretanto, o entendimento deles é que seja filhotes e não pets adultos, que não era o meu caso, porque o Fred já era adulto e a Janine também.
Mas graças a Deus deu tudo certo lá, eles resolveram isso para mim. E quando eu cheguei lá, né, no embarque, né, que agora vamos à parte do embarque, já tinha uma pessoa me aguardando lá, que eu procurei ela sabia de todo o assunto. Eu assinei um termo lá de responsabilidade, né, de bem-estar dos pets e passei, foi tranquilo. Na hora de passar no raio-x, eu lembro de eu ter lido muita coisa no Facebook, vendo alguns vídeos da turma falando que você precisa tirar o seu pet dentro da mala e passar com ele na mão pelo raio-x e depois a mala ser escaneada pelo outro equipamento. Ali eu já comecei a entrar em desespero, porque a Janine, ela é fofinha, mas o Fred, ele é muito assustado, né, vamos dizer assim. Eu fiquei pensando, poxa vida, se o Fred some aqui no aeroporto? Comecei a meio que, né, ficar meio em choque com a situação. Na hora que eu cheguei lá, o agente pediu para eu colocar minhas malas para ser escaneado, coloquei todas, ele apontou a mala do gato também, que ele achou que era uma mala comum, eu falei, não, são 2 gatos. Ele falou, 2 gatos? Eu falei, são 2 gatos, na mesma mala? Na mesma mala. Daí ele ficou meio em choque, assim, ele veio olhar, viu que eram 2 gatos, daí ele me falou qual era o procedimento, eu expliquei para ele, até posso, mas não sei se vai dar certo, tudo. Daí ele chamou eu acho que era uma supervisora, não sei, dele lá na hora. Essa supervisora, ela veio, ela viu que eu estava com os 2 pés, ela me conduziu até uma salinha, né, aquela famosa salinha fechada, tudo. E nessa salinha ela trancou a porta, pediu para eu tirar eles da bolsa de transporte. Eu tirei os 2, eles estavam bem tranquilinhos, ficaram sentados em cima da mesa. Ela passou aquele negócio lá de escanear, eu acho, no gato lá, tipo aquela parada de balada lá, que você vai tomar geral e tal. E não estava tudo ok com eles, e nisso uma outra pessoa pegou a mala de transporte e passou pelo equipamento de raio-x. Trouxeram, coloquei eles dentro da mala de novo e saí da salinha. Eles foram super atenciosos comigo ali, sabe? Eu acho assim que quando você quer fazer uma viagem internacional, você fica procurando informações. E parece que tem pessoas que te fazem terrorismo, né? Tipo, não vai dar problema, vai dar isso, vai dar aquilo, sabe? Inclusive eu sofri muito terrorismo com essa ideia de trazer os pets comigo aqui para a Itália. Teve até pessoas que falaram que não ia dar certo, teve uma pessoa que olhou e falou, olha, eu sou sensitiva. Eu te digo que você não vai conseguir embarcar com seus pets. Mas graças a Deus, Deus foi na frente, abriu os caminhos e hoje estamos aqui nós 4 reunidos nessa maravilhosa casa. A viagem foi assim uma parte meio tensa, meio desconfortante para mim, para eles, né? São 11 horas de avião, né? Então é bastante puxado. E eu me lembro que quando eu cheguei, né, me sentei lá, né? Me sentei, legal. Quando eu cheguei, eu sentei lá na minha poltroninha lá, coloquei eles no meu pé lá e ficava assim, sempre olhando para eles, né? Tipo, tinha até uma telinha lá que eu poderia estar assistindo alguma coisa, até coloquei alguma coisa para assistir, eu ficava assistindo e sempre monitorando. E eu percebi que a Janine estava com muito calor, ela estava até com a boquinha aberta que nem cachorro. E, né, e assim, dentro da aeronave, o ar-condicionado ele não é gelado, ele é uma temperatura ambiente, é uma temperatura gostosa pra gente. Mas eu acho que para ela estava muito quente. Daí o que eu fiz? Eu peguei o meu direcionador de ar e apontei para ela, para a caixinha onde ela estava, pro vão da minha perna ali. E o cara do lado, que estava sentado ao meu lado, também gente boa pra caramba, era um brasileiro que estava indo para, se não me engano, para Roma também, a trabalho. Ele viu a situação ali e falou, cara, usa o meu aqui também, aponta para ela aí. Apontei ali, depois de uns 10 minutinhos ela já começou a melhorar, então acho que o calorzinho dela ali foi passando. Só que 5 horas de voo, né, depois assim, né, de voo, eu percebi que eles estavam inquietos dentro da mala. Eles não tinham relaxado, não tinham descansado. E o tempo todo eu vi eles tentando furar, né, puxar ali e tal, a gradinha para que ele saia da caixinha. E assim, eu percebi que o fluxo de pessoas transitando no avião nesse momento estava bem tranquilo, bem parado, né? O pessoal, a maior parte, já estavam todos dormindo. E eu estava ali com o olho estalado por causa deles. Daí eu pensei, poxa, eu vou no banheiro, levo eles comigo, me tranco lá, abro lá, é pequeno, mas pelo menos eles vão conseguir, né, andar, né, movimentar a patinha e tal, lá dentro melhor, né? E assim, para minha sorte, como eu não tinha ido no banheiro ainda, na hora que eu entrei no banheiro que eu me tranquei, eu vi que eles tinham aquele compartimento fraldário, né, que você abaixa para trocar a criança ali. Eu baixei, era um espaço até legal, eu coloquei a mala ali, abri a mala, tirei os 2, deixei ele em cima do fraldário ali
e coloquei a mala, acho que no chão mesmo, ali no cantinho. E na hora que eu voltei para olhar para eles, os dois estavam deitadinhos, esticadinhos, pré-dormindo. Aí o coração não aguentou, né? Daí eu pensei comigo, sabe, eu vou ficar aqui uns 15 minutos para eles poderem dar uma relaxadinha, dar uma dormida, né? Porque já eram 5 horas de voo, fora, tipo, a gente levou mais ou menos 2 horas de carro. Enfim, já deviam estar presos pelo menos umas 8 horas dentro da mala de transporte. Eu peguei e fiquei com dó, peguei uns guardanapos, uns papel toalha ali, forrei todo o chão ali do avião e sentei, né? Sentei ali e fiquei ali uns 15 minutos, falei, vou deixar uns 15 minutos aqui, se alguém bater na porta, eu saio. Só que desses 15 minutos eu vi que eles estavam dormindo gostoso e o avião não estava com turbulência, né? Também falaram que ele sacode bastante, o meu não estava tão assim turbulento. E eu acabei pegando sono e eu acordei 3 horas depois. Sim, e eu só acordei porque o avião fez alguma, sei lá, alguma manobra, alguma coisa, que ele deu uma inclinada assim, e a Janine escorregou e caiu em cima de mim. Então daí ela acordou, me acordou, eu acordei, e eu fiquei pensando, nossa gente, se alguém veio usar o banheiro, deve ter ficado muito bravo. Mas tinham 8 banheiros lá na aeronave, eu acredito que se, tipo, aquele que eu estava ocupado, o do lado estava desocupado e vice-versa. E o fluxo também de pessoas no momento que eu fui ler estava bem tranquilo, então acho que não atrapalhei quase ninguém, eu acho. Se eu atrapalhei, me perdoem, não foi por livre e espontânea vontade, simplesmente aconteceu. O meu desembarque na Itália foi bem tranquilo, né? Eu até, antes de descer da aeronave, eu esperei todo mundo sair, para depois eu sair com o meu pet, né? Porque tinha que tirar eles, pegar a mala e tal, né? Era bem assim, bastante bagulheiro, vamos dizer assim, para transportar comigo. E até eu tomei uma carçada lá do comissário lá, que quando eu falei para ele o porquê que eu tava demorando, ele falou, não, go down, né? Tipo, vai agora, né? Eu peguei, eu desci, né, com eles tudo, com a minha mochila e tal. E com aquela dúvida na cabeça, né? Poxa, e agora, né? Como é que vai ser agora na imigração? E daí nisso eu fui para a fila do raio-x. Daí lá na fila do raio-x eu vi uma brasileira que eu tinha percebido lá no embarque no Brasil, que ela tinha tido um probleminha na hora de embarcar com o pet dela ali, com o cachorrinho dela. Daí eu fui conversar com ela, falei, poxa, o que aconteceu lá e tal. Daí ela me explicou que ela tinha pago a reserva, mas não constava ali, daí ela teve que comprar de novo. E ela mora em Malta, né, que é aqui perto. E fiquei conversando com ela tudo ali, e nisso eu tava, acho que eu tava na frente dela. Não, eram 2 filas, a gente tava do lado. Na hora que eu fui pra parte do raio-x, que o agente viu que eu estava com 2 gatos, né, ele pegou, ele ficou espantado também. E ele começou a falar comigo em italiano, eu já na mentira que eu não paro italiano, né? Daí English, more or less, né? Daí eu comecei a desenrolar com ele em inglês ali, eu não estava entendendo muito bem o que ele estava me falando, porque o sotaque dele estava muito puxado, tudo. E nisso ele chamou a supervisora, no que ele chamou a supervisora, que ela chegou, ela viu que tinha 2 gatos, essa mulher que eu tinha conversado com ela na fila, ela viu a situação, ela veio e, tipo, ela percebeu que eu não estava conseguindo me comunicar direito ali. Ela começou a ser minha intérprete ali, explicou toda a situação e tal, e começou a conversar com eles, explicando. Daqui a pouco ela falou, não, tranquilo. Ela disse que é para você acompanhar ela até a salinha. Então eu fui até a salinha, e essa fiscal, né, essa gente lá, começou, tipo, querer conversar comigo. Nossa, eu tenho 2 gatos, não sei o que lá também. Tal. Sabe, pessoal, eu fiquei espantado de como eles me trataram super bem com esses gatos ali. Então, até uma dica, hein? Leve seu pet, você vai ser bem tratado na viagem. E mesmo procedimento, fui para uma salinha, e lá abri a bolsa, ela olhou tudo. E nessa salinha eles não passaram o scanner no gato, porém passaram somente na bolsa, né? Eu acho que eles devem pensar, pô, você passou no Brasil, sei lá. Enfim, daí tipo, ela liberou, saí dali feliz da vida, eu fui pra fila da imigração. Ali na fila da imigração, eu falei, agora eu rodo. Cheio de mala e com 2 gatos. E assim, por que eu fiquei meio tenso? Porque a minha passagem era de turista. Então, assim, se o cara começasse a argumentar comigo, eu ia falar pra ele, não, aqui, ó, eu tô com a certidão de casamento da minha esposa, que é italiana, e eu tô indo morar com ela. Era tipo isso, né? O meu diálogo ali.
Mas só que para minha surpresa, quando eu coloquei o passaporte, ele pegou, carimbou, não olhou na minha cara, não viu que eu tava com um pet e falou para mim, go ahead, vai em frente. Peguei os gatos e fui, passei, na hora que eu cheguei, depois, né, uma distância razoável deles, eu fiz que nem a dona Hermínia, passei, entrei nesse lugar! E dali em diante foi só alegria. Porque daí minha esposa já estava me esperando lá no saguão, né, com o pessoal que foi me buscar lá. E, enfim, essa foi a minha experiência de trazer os meus pets comigo para a Europa sozinho. Se você for vir com seu pet diretamente do Brasil para a Itália, você precisa apresentá-los na USLA. O que seria a USLA? A USLA é a mesma coisa que a vigilância sanitária aqui da Itália. Entretanto, aqui existe a USLA para gente e a USLA para animais. Então é bom você ter esse entendimento, porque quando a gente tentava pegar informação com o pessoal daqui, o pessoal, não, mas não tem USLA para animal. Não, realmente tem sim, e a gente encontrou e fizemos todo o procedimento legal que precisa ser feito. Porque se não fizer dentro de 48 horas, que foi o que nos passaram lá, a gente poderia tomar uma multa de 300 euros por pet. Então, dependendo da quantidade de pet que você for transportar, vai doer um pouquinho o bolso. Então não se esqueça, chegou na Itália, procure uma USLA e apresente seus pets lá dentro do menor prazo possível, porque quando você finaliza a emissão do CVI no Brasil, parece que automaticamente a Vigiagro informa os órgãos aqui da Itália e quando você chega lá na USLA para apresentar seu pet, a pessoa já está sabendo que desembarcou 2 pets com você aqui no país, então fique atento a nisso. Outra coisa também, se você for fazer o transporte com uma escala em Portugal, normalmente todo esse trâmite de apresentação do animal, e etc, é feito no próprio aeroporto, daí você fica tranquilo nesse caso, mas se for direto, um voo direto do Brasil para a Itália, procure a USLA, hein? Não tome multa. Essa é a melhor parte do vídeo, hein? Eu vou te passar 3 dicas do céu, hein? A primeira delas eu recomendo que você faça agora, nesse exato momento. Que seria o quê? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe nosso vídeo, né? Para essa informação chegar em mais pessoas que possam estar passando por esse momento tão delicado que será uma viagem com seu pet. E o mais importante, além de você se inscrever e compartilhar, clica no botão curtir aí para o nosso vídeo dar uma enganjada, para a gente poder ter um pouco mais de visibilidade e assim dar uma animada, né? Para a gente continuar produzindo uns conteúdos bem legais para vocês referente à nossa vida aqui na Itália. Combinado? A segunda dica muito importante que eu tenho para passar para vocês é referente ao assento que você deve comprar no avião. A minha esposa foi na minha frente e eu acredito que pelo fato de a gente ter feito pela mesma companhia aérea que foi a ITA, o modelo do avião era o mesmo, né? Que era o Airbus, se não me engano era A350-900. Eu vou deixar aqui um linkado, uma foto, algo do tipo, para poder dar um auxílio para vocês nisso aí. E ela percebeu o quê? Ela estava na fileira 50, só que ela estava no corredor. E do campo de vista dela, ela viu que a poltrona 50L, na mesma fileira dela, não tinha assento na frente, não tinha nada na frente, era só o assento da pessoa e o corredor. E ela falou, olha, quando você vier, compra essa poltrona que você vai viajar mais tranquilo, né? Porque não vai ter ninguém na frente, mais confortável. E vai ficar mais fácil também para você manipular, né? Os gatos ali, se precisar de algum, sei lá, algum auxílio emergencial, algo do tipo. E realmente, eu comprei essa poltrona do céu, viu? Não tem ninguém na frente, você fica com o corredor disponível na sua frente e ela tem todos os benefícios das outras poltronas, que seria a multimídia, como que eu posso dizer, sei lá, um aparato para você colocar o copo, enfim, fazer suas refeições ali. Então, essa é a dica do céu, hein? Se você for viajar com pet, compre ela. Se for viajar sozinho, compre também, que você vai se dar muito bem. É muito confortável. Essa eu garanto. A terceira e última dica que eu tenho para dar para vocês é a respeito de um sprayzinho chamado Feliway. A imagem vai estar aqui em algum canto que eu vou colocar, ou para cá ou para lá, não sei ainda, vou decidir. Eu acho interessante você fazer a compra desse sprayzinho sim, porque quando eu estava pesquisando alguma maneira de tranquilizar mais os meus pets durante a viagem, para causar menos desconforto neles, eu vi muita gente falando muito bem a respeito desse spray. E de fato eu comprei. E como que eu usei? Uns 2 dias antes da viagem eu apliquei na casinha, na caixinha de transporte deles e também no cobertorzinho onde eles costumam dormir tudo para eles irem
se adaptando com aquele cheiro, sei lá, se tem um cheiro... Eu achei um cheirinho meio forte, mas para eles deve ser um cheiro bom. Enfim, eu fiz esse procedimento e realmente eu acredito que a calmaria deles no voo, sei lá, depois, né, dos perrengues todos que a gente passou, deve ter sido também por causa desse cheirinho de casa que tava ali, né, no cobertorzinho e na casinha deles. E quando cheguei também na Itália, na casa que a gente ia ficar, aplicamos na casa inteira também. Eu acho que isso ajudou também na adaptação deles. Então aí fica uma dica legal também aí para garantir um conforto melhor para o seu pet, hein? Não tenham aquele sentimento de terrorismo que vai dar errado, não. Pense sempre positivo, vai dar certo. Na verdade, já deu. Então, assim, não fique com isso na cabeça. Já deu certo, só enfrente o processo, porque, se você merece ir para a Europa ou a passeio ou a morada, o seu petzinho, que na verdade é seu filho, assim como os meus filhos, eles também merecem. Então, coloquem eles... Primeira bagagem de você é eles, são eles, na verdade. Então, já coloquem eles como prioridade e parta para a sua viagem, né? Sei lá, somente uma viagem, ou se realmente você já vai residir em outro país, sendo Itália, Portugal, enfim. Aqui na Itália, uma experiência particular, eu acho que é o paraíso dos pets. Aqui, todo lugar que você vai tem gente com cachorro, é permitida a entrada de pets em tudo quanto é estabelecimento, assim, eu fiquei bastante surpreso. Então, se a ideia sua é de passear, trazer, morar com seu pet, vale a pena porque o processo é árduo, mas o resultado final é muito bom. A adaptação deles foi excelente. O Fred já chegou quebrando a casa, achando que a casa era dele, e a gente chegou cheirando tudo mais tranquilinho. Bom, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado você aí com a minha experiência particular. Se quiser, né, tirar alguma dúvida específica, segue a gente no Instagram. Lá eu respondo direct para quem pergunta, porque às vezes tem uma pergunta mais específica que talvez eu possa ter passado, eu não consegui passar aqui no vídeo. Eu posso te ajudar por lá. Estou à disposição para ajudar você a fazer essa jornada com seu pet até a Europa. Beleza? Então fica combinado, nos vemos nos próximos vídeos e é muito bom ter vocês aqui com a gente, hein? Um abraço, tchau, tchau! Eccolo! Chegou o Natal! Gatto! Si sveglia nemmeno ora. Ehi,